Então, Efésios capítulo 4, os versículos são do 17 até o 24. Todos encontraram? Podemos ler? Na revista atualizada diz assim: Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vontade de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes de Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos segundo a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Você se lembra como nós encerramos o texto semana passada, né? No bloco de texto imediatamente anterior, os versículos 15 e 16, que a gente encerrou a pregação de domingo passado, que levou em conta os versículos de 7 até o 16, os versículos de 15 a 16 já diziam: Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Jesus Cristo. Amém? De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Então você se lembra na semana passada que a pregação dizia respeito aos dons ministeriais que Deus tinha dado, ou está dando ainda nos dias de hoje, a homens na igreja incumbidos de admoestarem os irmãos, ensinando-os acerca da palavra de Deus e capacitando-os, como disse os versículos 12 e 13, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos chegamos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, ou seja, esses evangelistas, esses pastores e mestres, capacitados pelo próprio Senhor para estarem na igreja ensinando os demais, trabalham com afinco exatamente para que o corpo inteiro, todos os membros da igreja, cresçam juntos, cada um desempenhando o seu papel, cada um realizando o seu serviço, para que o corpo inteiro se beneficie desse crescimento. Não adianta um corpo inteiro sadio e uma célula doente matando aquele corpo inteiro. Os irmãos aqui, mesmo que não trabalhando na área de saúde, nós temos irmãos aqui que trabalham nessa área, mas independente disso, vocês sabem como começa uma infecção. Às vezes você tira a barba e um fio da barba que cresce com a ponta virada, fura o seu corpo aqui, infecciona e por causa daquilo, o seu corpo inteiro se vê em febre, você vai tomar antibiótico por causa daquilo. Algo muito parecido vai acontecer com um câncer, um tumor, por exemplo, onde uma célula ou um pequeno grupo de células começa a se estragar e por causa de um órgão, ou seja, um membro do corpo deteriorado, o corpo inteiro padece e inclusive morre. Sendo a igreja um corpo do Senhor Jesus nessa terra, considerando uma congregação dessa aqui como parte do corpo de Cristo, cada um de nós como um tijolinho dessa obra. Imagine um tijolo desse quebrado,
Olha que parede bonita, imagina um buraco aí no meio dela. Ah, pastor, mas um buraco pequeno, só foi um tijolo que quebrou. Mas a parede já não está mais inteira, queridos. Ela já não cumpre mais o seu propósito. E dependendo do tijolo que você tirar, você vai comprometer a segurança da parede. Olha aqui, seria tão bom. Quando Pedro está cantando atrás dessa pilastra, não tem gente que queria ver a cara do Pedro, mas não consegue ver por quê? Porque a pilastra está na frente tampando, né? Vamos tirar a pilastra daqui. Pode tirar, Lidu, essa pilastra aqui? Por quê? Ah, porque cai, né? Vocês estão entendendo, amados? Não existe nada inútil aqui. Não existe um prego inútil nessa madeira. Não tem um parafuso inútil em lugar nenhum. Não tem nenhum tijolo inútil aqui. Todos nós, da mesma maneira, temos sido edificados juntos como casa espiritual de Deus. E todos crescemos juntos no amor de Deus, admoestados, ensinados, segundo a palavra de Deus, para que todos cresçam juntos e devidamente bem ajustados, consolidados. Amém, queridos? Dito essas coisas, ele começa essa sessão que nós estamos tratando hoje. No verso 17, ele vai ter um portanto, né? Sempre tem. Vocês sabem que eu cavo muito fundo quando a gente vai começar uma exposição de um texto, e aí você lê as expressões assim, ou então pois, ou então portanto, desse modo, por causa disso. Porque quando nós lemos alguma coisa dessa natureza, alguma expressão dessa, imediatamente nós somos remetidos a o que foi visto anteriormente. Então, tudo aquilo que foi dito a semana passada está diretamente relacionado a isso aqui. E no domingo que vem você vai ver que está diretamente relacionado ao desfecho desse capítulo 4, que a gente vai ver domingo que vem. Já tratando de pormenores da vida cristã, que precisam ser devidamente trabalhados na nossa vida, no nosso viver diário, para que tenhamos uma vida agradável a Deus e seja testemunhada ao mundo inteiro, inclusive a nós mesmos, que fomos alcançados pelo poder de Deus e regenerados por esse poder. Ou você acha que foi moleza ele nos arrancar das trevas e nos transportar para a luz? Ele nos arrancar do inferno e nos transportar para o céu. Ele nos transformar de condenados em justificados. Tudo isso para que agora a gente viva exatamente como bem quer? Evidentemente que não. Uma porção de coisas que outrora nós fazíamos e que para nós eram perfeitamente naturais, agora nós não vamos fazer mais. Simples assim. Vamos abandonar. Ao passo que outras coisas que nunca passaram pela nossa cabeça, nós nunca nos vimos fazendo aquilo, agora em nome de Jesus nós fazemos e com alegria no coração, com satisfação. Tudo isso porque não somos mais aquela antiga pessoa, nós somos regenerados. Nós experimentamos um novo nascimento. Aquela velha criatura morreu para poder nascer uma nova, totalmente transformada pelo poder de Deus. Isto, portanto, o verso 17. Eita, portanto. Isso, portanto, eu digo e no Senhor testifico. O que Paulo está fazendo? Ele está reivindicando uma autoridade evangélica, ou seja, do evangelho apresentado pelo próprio Senhor Jesus. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é, olha, isso não é uma invenção minha. Não sou eu que estou inventando isso. Eu estou testificando e isso é no Senhor Jesus Cristo. Foi Ele que ensinou, foi Ele que assim determinou que não vivam mais como os gentios. Desde quando nós começamos a exposição dessa carta, vocês se lembram, amados, que a gente vem tratando dessa divisão de povos, judeus e gentios. Judeus como povo de Deus, gentios como povo que não tinha Deus, e em Cristo Jesus agora,
a família de Deus abraça gente de todo o povo, toda língua, toda nação. Os gentios que outrora não eram povo, agora passaram a ser. Amém? Você se lembra, não lembra? Mas aqui, especialmente nesse versículo, o Paulo está trazendo para nós a ideia de gentil como ainda se remetendo àquele povo que não tinha uma lei, que não aguardava um Salvador, que não entendia, não tinha noção nenhuma de pecado. Por quê? Se não tem uma lei para determinar o que é que pode e o que é que não pode, então todo mundo vive como quer. Se não existe a promessa de um Deus que venha salvar, então você não está esperando nada e nem ninguém. Assim era a vida dos gentios. Por causa disso, o camarada vivia como bem entendia. Tudo que o guiava era a sua própria cabeça. O camarada vivia direcionado por tudo aquilo que tinha no seu próprio coração. Não havia uma lei para seguir, não tinha um Salvador para esperar, não tinha um Deus para crer. Todo mundo tinha um Deus, todo mundo cria em um Deus ou num monte de deuses, mas no Deus verdadeiro, ninguém. Estão entendendo, amados? Até porque no Deus verdadeiro só se crê quando o Deus verdadeiro se revela a você. Você crê nele porque ele se revelou a você. Amém? Dá para você entender isso? Se ele não tivesse se revelado a você, você estaria em algum lugar aí acendendo vela nas encruzilhadas, colocando farofa com galinha preta passando, costurando boca de sapo cururu, matando gato preto, rezando para santo, fazendo novena, trezena, rezando o diabo a quatro, tudo isso imaginando que estava fazendo alguma coisa para Deus, mas hoje você descobriu que Deus nunca mandou fazer nenhuma dessas coisas, que ele não está presente em nenhum desses rituais, pelo contrário, ele abomina, ele condena tudo isso. E se você está aqui, é porque o próprio Deus tocou em teu coração e se revelou a você e lhe concedeu que você pudesse crer nele. Amém, querido? Por isso que você não está mais participando de outros rituais que no passado para você, eu não faço isso não, mas para mim quem quiser fazer, não é bagunçado assim não. Isto, portanto, digo no Senhor e testifico, para que não vivam mais como os gentios. E aí não necessariamente os gentios não judeus, porque judeus também praticavam essas atrocidades que nós vamos ver aqui, que ele vai relatar. Mas ele está dizendo, o Senhor enviou homens para nos ensinar, e ainda mantém na igreja de hoje homens que nos instruem segundo a palavra de Deus, a fim de que, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para o crescimento em amor, e etc, e etc. Por isso, então, não vivam mais como vivem os gentios. E como é que eles vivem? Na vaidade dos seus pensamentos. Primeiro, vaidade. O autor de Provérbios fala tanto dessa vaidade. Vaidade, nada mais que vaidade. Grande besteira. Excesso de preocupação com coisas passageiras. Coisas que não duram. Coisas que se acabam. Coisas pelas quais não vale a pena brigar. Dedicação excessiva a algo em detrimento de alguma outra coisa que deveria receber um tratamento muito mais especial. Ainda há pouco eu brincava com a Vera, que eu vestia uma camiseta aqui por baixo, que eu sempre uso uma camiseta por causa da suadeira, né? Que se não usasse, imagina, estava tudo grudado aqui, né? E ela me deu uma camiseta que deve ser de algum dos meninos, deve ser tamanho M. Pensa numa bichinha que ficou arrochada, Eximar. Né? E aí eu falei, Vera, essa camisa não dá em mim. Ela foi, deu uma bronca, a gente precisa emagrecer. Precisa, é verdade. Isso diz respeito a um cuidado que todo mundo tem que ter, né? Eu não deveria estar tão gordo assim, né? Isso é um exagero mesmo. E é bonito, eu acho legal quando eu vejo senhores, senhoras, jovens indo para a academia, paga a academia e frequenta a academia, né?
Eu tenho uma cunhada lá em Brasília que ela vai na academia fazer uma reclamação. Ela vai lá reclamar que tem meses que ela paga e não perdeu 1 quilo. Agora ela vai lá pessoalmente e vai ver o que está acontecendo, né? Nunca foi como é que emagrece, né? Só paga, mas não vai. Então é bonito ver a pessoa ali dedicada, né? Na hora de comer, bota um tantinho assim, come, fica satisfeita, e vai lá e malha, e aí tá todo fininho. Cuidado com o corpo, isso é legal, é interessante. Pega uma bicicleta, dá uma volta na cidade, ou faz uma caminhada, né? Uma natação, isso é muito legal. Todavia, existe o pessoal que é exagerado também, né? De repente a mulher está mais forte que o incrível Hulk, né? Cheia de músculo. Uns camaradas, uns meninos magrinhos, eles vão para a academia, malha, fica desse tamanho aqui, da cintura para cima e para baixo, parecendo um sabiá, esse cambitinho seco, né? Mas o cara acha que tá legal, né? Bombadão. Um cuidado tremendo com o corpo, às vezes até exagerado, e cuidado nenhum com a alma. Corpo esse que a terra vai comer. Inevitavelmente. Ou a terra, ou peixe, ou fogo. E a alma que é eterna, com a qual o camarada deveria ter o mínimo de preocupação, não tem nenhuma. Tem uma certa disciplina, vai na academia, malha, a mulher gasta dinheiro, faz cirurgia, levanta daqui, espicha da acolá, pinta o cabelo, pinta até o olho, muda de cor, fica tudo muito legal. E a alma que é bom? O nome disso é vaidade. Cuida do corpo, cuida sim, não está errado não. Mas a prioridade é para com a alma. Um corpo são não carrega uma alma doente. Uma alma sadia, ela leva longe um corpo, ainda que doente. Então essa vaidade dos pensamentos, elas são sem graça. Mas Paulo está trazendo aqui algo que vai além do aprendizado de coisas mecânicas aqui da Terra. Tem gente que tem uma dificuldade tremenda para aprender a língua portuguesa, outros a matemática, outros a história. Paulo está falando de um obscurecimento de entendimento que dificulta a compreensão de coisas espirituais, que dizem respeito ao entendimento da vontade de Deus, que dizem respeito ao entendimento acerca da pessoa de Deus, e que dizem respeito ao entendimento acerca de mim mesmo e essa relação entre eu e esse Deus. O que acontece aí é que quando o camarada é humilde, ele pelo menos compreende isso e transmite, olha, eu tenho dificuldade para entender, pastor, eu não entendo esse negócio direito. É legal, aí a gente parte para uma segunda etapa, mudar a metodologia de explicação e vamos tentar explicar de outra maneira para ver se o camarada entende com uma facilidade maior, ou vamos dar um jeito. Mas o duro em se tratando da religião cristã é que os homens são obscurecidos de entendimento e aquilo que eles não entendem direito, eles simplesmente deturpam, estragam, bagunçam. E a gente vê isso acontecer a partir do púlpito. O camarada que está aqui em cima, que deveria instruir, ensinar os demais, não sabe nem para ele. E ensina errado as pessoas. Apresentam um Deus que não é o Deus bíblico. E colocam os seres humanos, as pessoas, numa posição onde não deveriam estar. Você vai ver igrejas lotadas com milhares de membros, sendo ensinados por um indivíduo que não faz ideia do que seja o Evangelho. Apresentam um Deus que, ao invés de ser soberano, vira servo. E pegam o ser humano, massageiam o ego do camarada e exaltam o camarada a uma posição que ele nunca teve. Ao invés de anunciar para as pessoas que elas são chamadas para serem servas de Deus, servos uns dos outros, apresentam um deusinho miúdo, mequetrefe,
e o ser humano como um todo poderoso, lindo, maravilhoso, cheiroso, príncipe, princesa, pérola, precioso, preciosa, que inclusive, segundo esses camaradas, tem o direito de exigir alguma coisa de Deus. Para onde o camarada vai com o evangelho dessa natureza? Qual é a intimidade no relacionamento com Deus que a pessoa vai adquirir segundo um ensinamento porco desse? Isso sem falar nos exemplos. Quando o pastor troca a véia por uma novinha, ou pratica outras coisas ainda mais nojentas no meio de sua própria membresia, sendo exatamente o modelo do oposto do que deveria ser. Quando deveria ser a figura de padrão de santificação no meio do povo, é exatamente aquele exemplo de imoralidade, desonestidade e mentira. A igreja está terrivelmente doente. Não a igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo, mas o corpo como um todo, misturados, convivendo, trigo e joio, tudo junto. Parece que a parábola que o Senhor conta nos evangelhos precisava sofrer uma adequação, porque no passado o Senhor disse que havia joio no meio do trigo. E a gente vê com o crescimento populacional parecendo que a coisa se inverteu e a gente passa a crer que tem trigo no meio do joio. Está complicado lidar com uma espécie de concorrência no meio do povo de Deus. E situações acerca das quais, quanto mais a gente fala, parece que mais difícil é de compreender. Lembram-se da pregação de domingo passado? O que é que nós condenamos como prática comum no nosso meio? Não dá para você associar a nossa pregação aqui com o que você vê na televisão e na internet depois. Pregadores que não são expositores do Evangelho. Homens que não são exemplos para serem seguidos, mas estão lá bonitões colocando vídeo na internet e as pessoas achando aquilo lindo e ainda compartilhando com a gente. Me dá um peso no coração, uma dor no coração, eu digo, meu Deus, será que esse irmão, será que essa irmã tem entendido o que a gente tem pregado? Obscurecidos de entendimento. É como você abrir os olhos meia-noite com tudo apagado, não vê nada, só o breu. O contraste disso, aí mesmo em Efésios capítulo 1, versículo 18, na apresentação da epístola, o Paulo vai dizer, iluminados os olhos do vosso coração, para que seja possível ver e compreender as grandezas de Deus. Quando ele fala nessa iluminação, ele já não fala na iluminação dos olhos da cara mesmo. Fala, iluminados os olhos do vosso, uma compreensão que é possível com a alma. Não é algo fácil de ser compreendido com a mente humana. Por isso, no versículo anterior, ele falou da vaidade dos pensamentos. Mas nós não pensamos mais segundo a nossa própria cabeça. Os pensamentos que para nós eram comuns, a gente deixa de lado. Agora pensamos com a mente de Cristo. Por mais que isso seja pesado, e é pesado. Amar quem nos odeia, amar o inimigo, servir o inimigo, perdoar o que te faz mal, isso é fácil? Não é. Mas foi isso que ele mandou fazer? É isso que nós vamos fazer. Pastor, não consigo entender. Não é fácil mesmo não. E passo a passo esse obscurecimento de mente vai passando, a luz da alva vai brilhando até que tudo se torne dia claro e na luz a gente pode perceber as coisas que outrora nas trevas a gente não conseguia ver. Ainda separados da vida que Deus concede, ainda no versículo 18, obscurecidos de entendimento e alheios à vida de Deus, separados da vida que Deus concede, alheios à vida de Deus. Aquela velha
aquele velho bordão do passado, que todo mundo é filho de Deus. E que a gente luta tanto para apresentar para os irmãos que aquilo é uma grande mentira. Que foi uma grande besteira a gente acreditar nisso, porque não é verdade. Nem todo mundo é filho de Deus. Se fossem, todos viveriam. A primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 12, João diz que aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. É simples assim. Duro, mas é simples. Não dá trabalho para entender. Ah, mas eu tenho Jesus, pastor. Aqui é meu brother, meu colado. Eu e Jesus, pastor. E pensa em dois companheiros. Bom, você pode até ter a pretensão de ser esse companheirão todo dele, né? Mas ele tem te recebido como esse companheiro que você cogita ser? Você tem andado conforme os ensinamentos do Senhor? Desde que o evangelho do Senhor Jesus Cristo te alcançou, o que mudou na sua vida? O que você passou a entender diferente nesse mundo? Nós experimentamos um novo nascimento. Nós nascemos de novo. É impossível que você tenha nascido outra vez e herdado tudo aquilo da outra vida que deveria ter ficado lá mesmo. A marca de que você foi alcançado por essa graça é a mudança de vida. Não dá para dizer que se converteu a Cristo e preservar e perseverar nos mesmos costumes do passado. Essa é uma declaração pública de que você se transformou num excelente religioso, mas um convertido por Cristo Jesus? Ainda não. E isso precisa ser mudado. Ainda separados da vida de Deus por causa da ignorância em que vivem. Ele está se referindo àqueles gentios que viviam na ignorância. Por quê? Lembram-se? Não tinham lei, não tinham Deus, não tinham a promessa de um Salvador. Imagina o que é você estar esperando um Salvador se você nem sabe que está precisando de salvação. Imagina chegar alguém aqui dizendo, olha, eu vim salvar vocês. Oh, mas de quê? Eu não estou morrendo. Não, eu vim salvar vocês da morte iminente. Ela está chegando aí. Ah, como é que é isso? As pessoas vivem completamente alheias a essa condição. Totalmente ignorantes quanto a essas coisas de Deus. A necessidade da salvação. O conhecermos a nós mesmos. Outrora mortos em nossos delitos e pecados. Lembram-se, Efésios capítulo 2. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E Ele veio e nos deu. Explicar isso com palavras humanas, com a sabedoria humana, com a ciência desse mundo, é impossível, amado. Ninguém vai compreender isso se não houver uma ação extraordinária do Espírito Santo na vida da pessoa. Vocês podem esperar isso de mim aqui, do pastor Walter, vocês podem esperar isso de qualquer pregador nesse mundo, os melhores pregadores que já andaram aqui, usando os argumentos que eles bem quiserem, não vai adiantar nada, ninguém vai entender coisa alguma. Se o Senhor não providenciar esse milagre, essa graça irresistível do Senhor não se manifestar em nosso coração trazendo essa verdade, nós não vamos entender. E é disso que o Paulo está falando. Esses gentios que, por causa da ignorância em que viviam e pela dureza de seus corações, estavam nessas condições. Paulo agora está apresentando de uma outra forma, aquilo que ele apresentou em Romanos capítulo 1. Quando por 3 vezes ali ele vai dizer que Deus entregou esses homens pecadores às suas próprias paixões.
Como quem diga, se é isso que você ama, tá aí. E ali o que é que ele vai abordar? Você se lembra bem? Convém até a gente ler, não convém? Vamos, eu não gosto de fazer isso não, mas vamos fazer hoje. Romanos, capítulo de número 1. Abram lá. Para que a gente tenha uma compreensão boa, um acessório aqui para entender o que estamos pregando, é bem prudente a gente fazer esse tipo de tour pela Bíblia. Romanos capítulo 1, a partir do versículo de número 18. Olha só que interessante. E tenham paciência, que o texto não é muito curtinho, não. Estão com ele na mão aí? Então, né? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Ninguém tem desculpa diante de Deus. Ah, Senhor, ninguém me falou do Senhor. Falou. Ah, mas o cara que falou era um cara sem vergonha, não merecia crédito, não interessa. Não existem indesculpáveis diante de Deus. Continuando, verso 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem incorruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Verso 24. Por isso, pela primeira vez, olha aí a declaração, Deus entregou aos homens. Olha só. É um soltar o freio de mão. Deixa o cara embora. Deus poderia ser chamado de injusto, de cruel, de perverso, se Deus simplesmente dissesse, igual nós dizemos para os nossos filhos, se você for, eu te castigo. Se você for, eu te dou uma taca. E aí o menino vai e a gente pega e dá uma taca nele, não é? É interessante que Deus não faz isso. É muito interessante essa atitude do Senhor. De tão bondoso que ele concede ao camarada aquilo que tanto lhe agrada. Então, por isso Deus entregou tais homens à imundícia. Se é disso que eles gostam. Pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu próprio corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Uma idolatria latente. Versículo 26, pela segunda vez ele vai repetir essa declaração. Por causa disso, Deus os entregou a paixões infames. Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos o merecido ou a merecida punição de seu erro. Deus que castiga essas pessoas, elas próprias semeiam para a sua própria destruição. Aqui nós estamos diante de um texto que, inclusive, segundo o nosso glorioso Supremo Tribunal Federal, em aprovada definitivamente uma lei estúpida, religiosos, pelo menos judeus, cristãos e muçulmanos, para tratar desse tipo de assunto vai ter que ser dentro das quatro paredes do templo. Porque se a gente proferir essa leitura do lado de fora, a gente pode ser processado. Uma condenação bíblica latente às práticas homossexuais, sejam entre mulher e mulher ou entre homem e homem.
E o que é que o Senhor declara a esse respeito? Recebendo em si mesmos a devida punição de seu erro. Prática abominável diante de Deus. E que aquele que é regenerado precisa abandonar e é imediatamente a todo custo. Verso 28. Pela terceira vez ele vai fazer a mesma declaração. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus fez o quê? Os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, olha só, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. A sentença, versículo 32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem, deixando claro, amados irmãos, que peca tanto que pratica essas coisas, todas que a gente leu aqui, como aquele que as tolera. Pregar o Evangelho, nesses dias onde se fala tanto no politicamente correto, tornou-se para nós um desafio extraordinário. Porque o ser politicamente correto, segundo o que as pessoas admitem, seria, não, eu não faço essas coisas não, mas pelo menos não tem nada contra quem faça não. Mas como assim? Não, se não estiver me incomodando, pode ficar. Mas que conversa é essa? Essa não é uma pregação cristã. Amados irmãos, presta atenção, o Evangelho é palavra de Deus e é uma palavra de confronto. O Evangelho está nos confrontando conosco mesmo, com as nossas cobiças, os nossos desejos, os nossos gostos. Estamos sendo frontalmente confrontados com o próprio Deus. Existe uma vontade soberana de um Deus santo, justo, amoroso e verdadeiro. E do outro lado, as nossas vontades, que por mais que possam parecer nobres, vão de frente, vão dar de frente, vão ao encontro da vontade de Deus. E suscitará ou resultará para nós em recompensas simplesmente terríveis. Terríveis. Fomos chamados, recebemos um chamado divino da parte do próprio Deus, agindo em nossos corações com um milagre simplesmente impossível de ser explicado, para que fôssemos arrancados do inferno e transportados para o céu. E essa vida de cidadãos do céu começando aqui, nesse mundo, agora. Não é depois que a gente morrer, não. Depois de morto, já está tudo traçado, nego velho. Essa vida do céu começando agora. Não para viver esses dias como eu bem queira viver. Crendo no que eu queira crer. Fazendo o que eu quero fazer. Pelo contrário, é abrindo mão de todas as minhas vontades, jogando fora os meus antigos gostos, preferências e pensamentos, e priorizando, acima de tudo, a vontade soberana desse Deus que me arrancou do inferno para me transportar para o céu. Amém, amados? Não dá para viver de qualquer jeito. Não dá para fazer de conta que é cristão. O inferno não é um lugarzinho de faz de conta. Você é um servo que Deus separou exatamente para dar testemunho da vida de um Deus santo. Não existe meio crente. Não existe quase crente. Um quase crente é um condenado completo. Um meio crente é um condenado e meio. Ou você é um servo de Deus,
ou você é um servo do cão. Não existe um terceiro turno. Não existe uma letra C. Ou você está com Cristo e vive, ou está sem Cristo e está morto. Versículo de número 19. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem, para de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza. Nesse versículo, o apóstolo Paulo está fazendo um resumão tremendo de tudo aquilo que a gente leu de Romanos 1 ainda há pouco. Tendo se tornado insensíveis. Esse se tornar insensível aconteceu lá no Éden, quando o homem caiu. O pecado imputou em nós essa insensibilidade. A gente peca sem sentir constrangimento. Eu estou falando do homem sem o Espírito Santo, tá bom? Do não regenerado. O camarada peca premeditadamente. Ele calcula, desenvolve o plano e o executa, dando risadas e gargalhadas e dizendo: eu sou bom mesmo, eu sou o cara. Olha o que eu aprontei. Para ele isso é lindo, é maravilhoso. Eles se entregaram à libertinagem para... Isso é um contraste lá de Romanos 1, né? Deus entregou tais homens à libertinagem. Aqui ele apresenta essa entrega sob a perspectiva e ação humana. Os alheios a Deus é que se entregaram a essa libertinagem. De forma desenfreada. O texto da Revista Atualizada, ele diz, ao invés de desenfreado, ele diz com avidez, né? Desenfreado é sem freio, literalmente, né? Com avidez é com capricho. O camarada não peca assim, não uma pecadinha ali, eu escorreguei, pequei, não. O cara faz aquilo com gosto, com satisfação, com alegria no coração. E não é uma vezinha por acaso, não foi um deslize, um acidente, não, ele faz aquilo numa escala planejada. É como que numa agenda. Aquilo faz parte da vida da pessoa. E sem limites e nem reservas. Para, com avidez, ou seja, de modo desenfreado, cometer todo tipo de impureza. Esse todo tipo de impureza é toda sorte de malignidades e maledicências que se possa imaginar, quer sejam coisas que se faça, coisas que se fale, e coisas, inclusive, que apenas se pense. Como a Bíblia diz, o só cogitá-las já é pecado. Lembram das palavras de Jesus? Ouvistes o que foi dito pelos antigos, não adulterarás. Porém, eu te digo, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura em seu coração, já adulterou com ela. Rapaz, nesses dias de evangelho a coisa aperta mais, né? Eu não posso nem olhar, olhar pode, você não está cego. Agora, se a cabeça começar a maquinar muita coisa, nego, vai vira os vai para o outro lado. Tanto que o Senhor mesmo vai instruir, se o teu olho tiver pecar, arranca ou lança para longe de ti. É melhor entrar no céu caolho do que com o corpo inteiro enxergando bem padecer no inferno. Se a tua mão direita te faz pecar, arranca, lança para longe de ti. É melhor entrar no céu maneta do que o corpo inteiro queimar no fogo do inferno. É interessante que a gente tem Jesus tão bonzinho, tão amorosozinho, e Jesus é tudo isso, mas Jesus é justo. E nos deixou um caminho de justiça para ser trilhado, para que andássemos nele. Exatamente para que naquele dia ninguém possa dizer: Senhor, eu não sabia que era assim. Me perdoe. Mas como não sabia? Conversa fiada é essa, rapaz? Romanos 1,32 é o que a gente leu ainda há pouco.
Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então, entenda de uma vez por todas, meus amados, com relação às práticas pecaminosas, nós nem tomamos parte nelas e nem aprovamos os que assim procedem. Essa política de boa vizinhança, essa tal da, como é que eu falei ainda há pouco, do politicamente correto, não tem nada a ver com o evangelho. O evangelho não é nem um pouco político, mas ele é correto. As palavras do evangelho não são palavrinhas agradáveis que a pessoa vai ouvir. Oh, que lindo o quê, rapaz? Associe esse lindo com a sua vida e veja se continua sendo lindo. Tem nada de lindo no evangelho. Ou você acha poético ouvir, converta-se para você não queimar no fogo do inferno. Oh, mas é tão lindo. Não é lindo, não. Ele vai se tornar lindo quando na unção do Espírito Santo você encontrar prazer, satisfação nas coisas de Deus. Até lá, meu amado, é confronto puro. E não tem nada de lindo nesse confronto. Versículo de número 20. Em diante. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Começa o contraste agora. Fica para trás as coisas da antiga vida. Foi disso que a gente falou até agora. Daqui para frente começa tudo novo. Agora, Paulo está se dirigindo aos irmãos lá de Éfeso, como eu estou me dirigindo aos irmãos aqui, ó, entendendo que eu estou falando com pessoas que receberam o Evangelho de Cristo. Amém, amados? Assim, Paulo estava se dirigindo àqueles irmãos lá em Éfeso. Paulo não estava se dirigindo a incrédulos. Ele não estava aplicando uma palavra evangelística para atrair alguém de fora para dentro da igreja. Não, ele está se comunicando com irmãos em Cristo. E ele está dizendo, olha, essas coisas que os gentios faziam, essa forma de pensar, essa forma de agir, não faz parte da vida de vocês. Porque vocês aprenderam de Cristo. E aquilo que outrora comandava a sua vida e que você tinha aprendido de outras fontes, agora é jogado fora, é passado. A vida agora é outra. Verso 21, aqui eu preciso fazer aquela famosa retradução para os irmãos, né? Quando ele vai dizer, se é que de fato vocês ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quando ele diz, se é que de fato vocês ouviram dele, eu traduzo sim, já que vocês ouviram a partir de Cristo. Amém? Ele não está colocando uma condicional. Se é que vocês ouviram, que pode ser que vocês não tenham ouvido. Não, eles ouviram sim. É a mesma situação nossa aqui. O evangelho não são palavras estranhas para ninguém aqui. Está todo mundo aqui careca de ouvir o evangelho. Está todo mundo acostumado. Tem gente que tem trechos do evangelho decorados. E eu não estou falando do irmão Washington, não. Ele é outra mente. Estou falando dos demais. O irmão Washington tem a Bíblia inteira decorada. Estou falando de nós normais. O irmão Washington é um passo à frente. Né? É pouca gente que pode carregar a Bíblia na cabeça igual ele, assim, né? Depois a gente pergunta por que Deus não deu esse dom para nós, né? Mas nós conhecemos o Evangelho. Ele foi apresentado a nós. Então é disso que Paulo está falando. E aí vem o verso 22. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos. Vocês foram ensinados, instruídos a vos despojar do velho homem, jogar fora, é uma linguagem mais ou menos assim, ó, jogar fora a roupa velha para vestir uma roupa nova. A roupa velha vai para o mato.
o revestir-se, o tomar uma vestimenta diferente, o abandonar aquela velha roupagem imunda, corrompida, comprometida com o pecado e com o erro. Estão entendendo, amados? A ordem é essa: jogar fora e vestir a nova roupa, agora branca, limpa, alva, purificada, lavada no sangue do Cordeiro. Amém, queridos? Estão entendendo? A deixar de lado a velha natureza, que é o despojar do velho homem, o lançar fora a velha roupa. Deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, as concupiscências que o texto antigo aí fala. Aquele velho homem se corrompia com facilidade, ele já era corrupto por natureza. O pecado não lhe causava nenhum incômodo. Ele pecava e no dia seguinte contava a história dando gaitada. Eu aprontei, amanhã vou aprontar de novo. A vida começa a mudar. E você vai perceber isso na tua vida. Quando o pecado agora provoca em você incômodo. Agora ele te incomoda. A bênção do Senhor enriquece, ela não acrescenta dores. Se existem dores sendo acrescentadas, essas não são por bênção do Senhor, mas por rebeldia da tua parte. O Espírito Santo está sendo generoso com você, está sendo bondoso com você, porque ele está te incomodando. Ei, sai daí! Abandona isso aí. Isso aí não é de Deus. Isso aí está te matando. Larga isso aí. Falando mais uma vez da biologia, né? Não, em piauiês é biologia. Melhorou, né, Agostinho? Biologia. Quando você sente uma febre, por que você está com febre? Porque alguma coisa no seu organismo está errado. Você comeu aí uma panelada sozinho, o estômago estranhou, comeu uma feijoada antes de deitar, né? Ou você pisou num prego, furou o pé e infeccionou. A febre não é a doença em si. A febre, ela está ardendo no seu corpo, exatamente para te incomodar, para que você procure um auxílio médico. O médico inteligente vai fazer um exame, vai detectar o que está errado, se é no rim, se é no estômago, se é na garganta, e aí vai te dar o remédio, vai tratar aquele mal e a febre vai embora. Não é assim que funciona? É ou não é? Amém ou não amém? Oh, vontade de bater num cabo daquele. E com o pecado é a mesma coisa, amados. Se está te incomodando, glorifique a Deus. O Espírito Santo está te cutucando. É como a mãe beliscando o filhinho. Quieta aí, menino. Exatamente para que você abandone essa prática, porque ela vai te matar. O que é de Deus é agradável espiritualmente, ainda que não agrade a carne, o nosso paladar, cheiro, gosto agora. Mas a satisfação encontrada no Espírito é infinitamente mais prazerosa e agradável do que a satisfação meramente carnal. A carnal provoca desgosto, aflição, angústia lá na frente. A espiritual só vai provocar satisfação e alegria. Meus amados, você não faz ideia do quão agradável é vencer um dia,
bater o joelho na sua cama na hora de deitar para dormir e se lembrar: Deus me guardou no dia de hoje. A oração do Pai Nosso vingou, fez efeito na minha vida. Não me deixe cair em tentação, livra-me do mal, amém. Isso aconteceu hoje. Hoje eu não menti, hoje eu não furtei nada de ninguém, hoje eu não adulterei, hoje eu não fui indecente, eu não fui imoral, eu não fui violento. Eita, irmãos, como isso é gratificante. Como isso agrada. Agradar a Deus é algo simplesmente extraordinário, amados. Não tem comparação entre as atitudes de se agradar a Deus e aquelas de apenas agradar a nós mesmos. E pior, por minutos, às vezes segundos, mas que vão nos acarretar eternidade de desgosto e tormentos. A palavra de Deus está ensinando a receita e apresentando o contraste. Havia uma velha vida onde determinadas práticas nos eram comuns. E agora nós vivemos uma outra vida, onde aquelas práticas não existem mais. E coisas agradáveis espiritualmente são feitas porque Deus, no Espírito Santo, tem me capacitado para fazê-las. Amém, amados? O verso 22 inteiro, seguindo ainda para frente. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos do engano, a se deixar renovar no espírito do entendimento, ou seja, serem renovados no espírito do entendimento, e a se revestir da nova natureza criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Se é preciso colocar uma pitadinha de mentira na sua vida, Deus não está presente nela. Deus é verdade. Ele é verdadeiro. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Se existe qualquer parcela de obscuridade na tua vida, ela precisa ser abandonada. Porque a tua relação com Deus está comprometida. Deus não tem compromisso com a mentira, porque Ele é verdade. Ele não é só verdadeiro, Ele é a própria verdade. Nossa vida agora é construída nele, em amor, procedente da verdade. As práticas do passado acabaram. Não se cogita mais. O teu testemunho de vida, e vida verdadeira, e vida eterna, diz respeito a que você não vive mais para fazer suas vontades, mas única e exclusivamente a vontade daquele Deus maravilhoso que te pegou morto e te deu vida, te arrancou do inferno e transportou para o céu, te arrancou das trevas e te transportou para a luz. É impossível que você ainda viva com qualquer comunhão com as obras das trevas.